Teleaula Parnamirim. Olá, alunos. Sou Cláudia, estou aqui mais uma vez para a nossa terceira aula de matemática, certo? Hoje nós iremos falar sobre adição e subtração com números naturais, tá? Observe que é uma sequência. A primeira aula foi a questão dos sistemas de numeração. Na segunda aula tivemos os números naturais e hoje adição e subtração com os números naturais, tá? Só que a gente vai começar aqui com aquele desafio que eu lancei para vocês a aula passada, lembram? Eu espero que vocês tenham feito, tá? E ontem eu me surpreendi, fiquei muito feliz, passei a videoaula para os meus alunos do EJA, da Escola Augusto Severo, e tive uma surpresa, uma aluna, Cláudia, minha xará, do terceiro ano C. Professora, já fiz o desafio, já fiz umas anotações sobre os números naturais e isso me alegrou bastante. Então, parabéns, Cláudia, parabéns a todos que tentaram fazer, conseguiram chegar ao resultado. Parabéns também àqueles que não conseguiram chegar, só a sua tentativa já é de grande alegria, tá? E aí, vamos para a nossa resolução. Eu coloquei aqui formas geométricas e disse que 3 círculos somados dava 9. Um círculo mais um quadrado, 13. Um quadrado menos um triângulo, 4. E os 3 juntos, quantos? Então, a primeira coisa que se deve fazer aqui é descobrir quanto vale cada círculo. Então, vamos lá, ó. Então, já que tem 3, eles somados dá 9, e eles têm o mesmo valor, eles representam o mesmo valor, eu fiz aqui, ó, 9 dividido por 3, porque são 3 valores iguais, é igual a 3. Então, cada bolinha vermelha dessa vale 3 pontos. Ótimo. A segunda linha, já sei que tem 3, mais algum número que dá 13. E que número é esse? Se vocês quiserem, pode fazer tentativa, só que demora mais um pouquinho, né? 3 mais 1, não é? Então, uma forma mais rápida, né? Uma forma que a gente sempre pede para os alunos fazerem é essa, ó. Então, se eu já tenho 3 aqui, tem que dar 13, 13 menos 3, 10. Achei o valor do quadrado, 10. Então, já sei que círculo vale 3 e quadrado 10. Aqui, ó, eu sei que 10 menos um valor dá 4. Que valor é esse? Poxa, se eu tiver 10 reais, sair, for para a rua, voltar com 4 reais, eu gastei quanto? Então, uma forma prática aqui é vocês fazerem o seguinte, ó. 10 menos 4, 6. Então, eu sei que 10 menos 6 também dá 4. Nós iremos ver durante as aulas de adição e subtração em relação a isso, as operações inversas. Então, já descobrimos círculo 3, quadrado 10 e triângulo 6. Agora ficou muito fácil. Então, eu tenho 6 do triângulo, mais 3 do círculo, mais 10 do quadrado. Somando dá 19. E aí, acertaram? Eu espero que sim. Quem não acertou, não tem problema. A tentativa aí, ó, já é um grande passo, tá? E, para não deixar, né, vocês aí pensando, poxa, não vai ter mais um desafio? Vai sim. Olha só, o nosso segundo desafio. Na próxima aula é a correção dele, tá? Então, vamos lá. Mova apenas um palito daqui, mover um, para que essa igualdade ela se torne verdadeira, tá? Claro que vocês sabem que 5 mais 7 não é igual a 2. Aí eu coloquei aqui, ó, no conjunto dos números naturais, não pode ter números negativos. Lembre-se da aula passada, o conjunto dos naturais, ele é composto por 0 e os números positivos, tá? Então, vocês vão mover apenas um palito para fazer com que essa igualdade aqui, ela se torne verdadeira, tá? Então, observem, pensem direitinho, peçam ajuda. Vejam aí, primeiro vocês vão tentar fazer sozinho, várias vezes. E depois, vocês, se não conseguirem, que eu acho difícil, né? Vocês pedem ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui a adição para vocês com 2 sentidos, né? Porque adicionar, o que é adicionar?
né? Adicional, eu vou juntar alguma coisa. E uma boa parte dos alunos compreendem, sabem montar continha, sabem resolver. E aí, uma das dificuldades é em relação às situações problemas. E por isso que eu trouxe em forma de situação problemas. Porque além de exercitar a conta, é importante que vocês saibam como vão lá montar essas continhas, o que a situação problema está falando, o que está pedindo. E às vezes nem sempre os dados, os valores que tem na situação, vocês vão precisar para fazer cálculo. E é isso que vocês precisam saber. Como é que vocês vão ter essa habilidade em relação a resolver situação problema? É resolvendo, pessoal. Matemática, a gente estuda praticando, tá? Às vezes eu falo com os meus alunos que eu comparo muito a matemática em relação a dirigir. Se vocês tiverem uma aula teórica de direção, vocês vão, já sei dirigir. Quando pega no carro, é uma outra situação. Matemática é a mesma forma. Se vocês ficarem lendo, às vezes quando vocês vão praticar, tem uma certa dificuldade. Então, a gente estuda matemática, claro que tem a teoria, claro que a gente tem que revisar, mas a resolução é uma parte importantíssima para se estudar matemática, tá? Então, vamos lá, para a nossa primeira situação. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Olha o que eu quero saber. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, eu sei que foi uma certa quantidade, e aí que 256 eram homens, né? E 209 mulheres. Quanto no total? Ou seja, se eu juntar homens e mulheres, eu vou ter que quantidade aí de atletas que participaram aí desses Jogos Olímpicos. Então, vamos lá. Primeira situação. Eu vou colocar aqui os valores dos atletas homens, tá? E agora das atletas mulheres. Eu vou juntar, tá? Então, vamos lá. Sinalzinho. Então, eu começo sempre das unidades, pessoal. Aí, aula passada, unidades, dezenas, centenas. Eu não posso trocar aqui, porque aí realmente não dá certo. Então, eu tenho que somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Lembrando-se que o nosso sistema de numeração ele é decimal, né? Então, olha só, quando eu somo 6 com 9, vai dar 15. Eu não posso colocar o 15, porque aqui eu só posso botar a unidade. E o que acontece? 15, eu tenho quantas unidades? 5, certo? E quantas dezenas? Uma dezena. Por quê? Vamos lá. Vou mostrar aqui, tá? Então, ó, 15 é um número que ele é composto por 10 mais 5. Então, ele tem 5 unidades, não é? E ele tem uma dezena, 10, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, nós iremos colocar... Vou apagar aqui. Aqui, nós iremos colocar o 5, que é a unidade. E aí, a dezena, nós iremos colocar na casa das dezenas. Então, vamos lá. Foi uma dezena. Então, agora eu vou somar essa dezena com 5 dezenas. E eu vou ter 6 dezenas. Tá? 2 mais 2, 4. Tá certo? Então, uma dezena mais 5 dezenas, 6 dezenas. 2 centenas mais 2 centenas, 4 centenas, tá certo? E aí, lembrando-se dos termos, eu tenho aqui como primeira parcela, em uma adição, eu sempre vou ter os termos que estão sendo adicionados, somados, juntados, acrescentados, eles vão ser chamados de parcela. Então, vou ter a primeira parcela, nessa conta eu só tenho 2 parcelas, a segunda parcela e a resposta que é soma ou total. E agora nós iremos para a próxima situação. A adição com o sentido de acrescentar, tá? Então, vamos lá. O preço de um celular é R$ 857. Lembrando-se que eu não coloquei vírgula 00,
tá? Mas dinheiro a gente coloca com 0,00, mas não coloquei porque a gente não está tratando de decimais, mas não vai interferir aqui. Para pagamento à vista. A compra pode ainda ser a prazo. À vista é quando você paga o valor inteiro, seja com dinheiro ou seja no débito, tá? E quando a gente fala a prazo, que a gente paga uma parte e vai pagando as outras. Mas nesse caso, o preço sofre um acréscimo de R$ 85, se for pago em parcelas. Qual é o preço do celular quando comprado a prazo? Ou seja, quando a pessoa não tem o dinheiro para dar todo, a pessoa não tinha o dinheiro e aí ela resolveu pagar a prazo. Se ela tivesse o dinheiro, ela iria pagar 857, mas teve um acréscimo de R$ 85. Eu vou fazer o quê com esse valor que é à vista de 857 e esse acréscimo? O que é que eu vou fazer? Então vamos lá. 857 é o preço dele à vista. E aí eu vou acrescentar R$ 85, tá? Então o que é que acontece aqui, ó? Adição, lembre-se do sinal, tá? O sinalzinho é uma cruzinha. Então eu vou adicionar 7 com 5. Lembrando-se, 7 com 5 vai dar o quê? 12. 12, eu tenho 2 unidades e uma dezena. Então a dezena, ó, vai lá para a dezena. Então, eu vou somar uma dezena, mais 5 dezenas, mais 8 dezenas. Dá o quê? 14 dezenas. E aí, nós sabemos que a questão das dezenas, 10 dezenas, né, no caso aqui, ela forma uma centena. Então, eu vou lá para a casa da centena. Somando uma centena mais 8, vai me dar 9 centenas. Então, se eu for comprar esse celular a prazo, eu vou pagar R$ 85 a mais, eu vou passar a pagar R$ 942. Lembrando-se, esse número aqui do acréscimo, ele só tem unidade e dezena, tá? Então, observe que unidade está com unidade, dezena está com dezena. Se você colocasse esse número aqui na dezena, esse 5 na dezena e o 8 na centena, esse número não ia dar certo. A conta não ia dar certo, né? Ia dar 1.000 e pouco. E será que 857 mais 85 dá 1.000 e pouco, né? Então, observem os lugares que eles devem permanecer para a continha dar certo. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Nesse caso, eu não tenho centena. Se vocês quiserem colocar o 0 aqui, para ocupar esse espaço, não vai interferir. Porque lá na frente a gente vai ver também que o 0 é o elemento neutro da adição. Então, não vai interferir aqui colocando o 0, tá bom? Vai continuar tendo 9 centenas. Então, os termos parcela, né? Eu posso dizer que é a minha primeira parcela. Parcela, posso dizer que é a minha segunda parcela. E aqui é soma ou total, que é o resultado dessa operação, tá bom? Então, vamos lá. E aí eu trouxe para vocês as propriedades da adição. As propriedades da adição são algo que é próprio da adição, tá? Então, por exemplo, lá naquele exemplo anterior, no primeiro exemplo, eu falava da quantidade de homens e de mulheres, tá? Então, se eu somar a quantidade de homens primeiro, 256, com a quantidade de mulheres, dá 465. Ótimo. Mas se eu inverter, colocar primeiro a quantidade de mulheres na primeira parcela e a quantidade de homens na segunda parcela, vai dar o mesmo resultado. Então, o que isso quer dizer? Que se eu trocar as parcelas, vai me dar a mesma soma ou total. Ou seja, essa é uma propriedade da adição que nós chamamos de comutativa. Eu posso comutar, eu posso trocar as parcelas, que ela não vai interferir. Isso não vai interferir no meu resultado, tá? Essa é a primeira propriedade. E aí eu trago também a segunda propriedade, que é o elemento neutro. Esse elemento é aquele que, somado com qualquer outro, a soma vai dar exatamente o outro número. Então, vamos lá. Trouxe um exemplo de 56 mais 0. No caso da adição, a gente está falando das propriedades da adição, o elemento neutro é o 0. Ele não vai interferir
na soma. Então, se eu somo 0 com qualquer outro número, a soma vai dar exatamente esse outro número. Aqui, nesse primeiro exemplo, se eu somar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres mais 0, vai continuar o mesmo resultado. Então, 0, ele é um elemento neutro da adição. Ele não vai interferir no resultado da operação, tá? Estou falando da adição. E aí a multiplicação vai ter um outro elemento neutro, por exemplo. Então, vamos lá. Eu trouxe outro exemplo. Ó, 256 mais 209 é igual a 0, que dá 465. Observe que deu o mesmo valor do anterior. Não interfere aqui o 0, tá bom? E aí a terceira propriedade ela é associativa. O nome já diz associar. Eu posso associar as parcelas de várias formas e a minha soma, o meu total, vai dar o mesmo. Então, olha só. 50 mais 4 mais 60. Coloquei de duas formas, tá? Vamos lá. Eu associei primeiro 50 com o 4, 54, e depois com o 60. Nessa outra, os mesmos valores. Eu associei o 50 primeiro com o 60. Ó, trouxe 60 para cá, deu 110 mais 4. Então, vamos lá. Se eu somar 54 mais 60, dá 114. 110 mais 4, 114. Então, deu o mesmo resultado. Essa propriedade associativa, ela permite que vocês associem as parcelas da forma que você quiser. Eu dei um exemplo com 3 parcelas, mas isso pode ser com 4. Ah, professora, e com 2? Ah, com 2 a gente vai ter a comutativa, que é de trocar, tá? Então, essas são as 3 propriedades da adição. Eu tenho uma propriedade comutativa que eu posso comutar, posso trocar as parcelas e o resultado não vai alterar, tá? Tem um elemento neutro, que é um elemento que ele somado, quando se junta com alguma outra parcela, o resultado vai ser a outra parcela. E eu tenho a propriedade associativa, que eu posso associar de maneiras diferentes e a minha soma ou o meu total vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. E aí, agora nós iremos ver a subtração. Eu trouxe a subtração de 3 formas diferentes. Eu trouxe a subtração como forma de comparar, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que subtração é só tirar, vou só tirar, vou só tirar. Pode ter, sim, essa ideia, mas existem outras também que eu posso utilizar a subtração. Por exemplo, como esse exemplo de comparar. Então, vamos lá. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais do que as mulheres? Essa situação é uma situação que, às vezes, os alunos veem os números, aí quer fazer logo qualquer conta, qualquer coisa com os números, vou pegar o 512. Nessa situação aqui, a gente não vai precisar de determinados valores. Observe que a única coisa que eu quero saber aqui é quantos homens têm a mais, né? Quantos homens ocupam o cargo a mais do que as mulheres. O total, juntando homens e mulheres, eu já tenho 512. Se vocês forem somar aqui esses dois resultados, vai dar 512. Mas eu não vou precisar do 512. Então, vamos lá. Eu vou pegar o total de homens, né? De homens que ocupam esse cargo. E aí eu vou subtrair da quantidade de mulheres. Então, porque eu quero saber quanto ele tem a mais, eu estou comparando a quantidade de homens, né, parlamentares, com as quantidades de mulheres. Então, vamos lá. Essa continha ela é bem simples, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 8 menos 4. Eu tenho 8 unidades e quero tirar 4. Dá 4. Pronto, tranquilo. Eu tenho 5 unidades e tiro 5 unidades. Dá quanto? 0. Eu tenho 4 centenas. Desculpe, peraí. Eu tenho 5 dezenas e tiro 5 dezenas. Dá quanto? 0.
Eu tenho 4 centenas. Eu não tiro nenhuma. Eu vou ficar com quantas centenas? 4. Então, unidade, dezena, centena. Lembrem-se, as casas elas devem estar igualadas. Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Nessa situação da subtração, se vocês também quiserem colocar o zero, pode colocar para ocupar aqui esse lugar. Não vai interferir, tá bom? Mas o que eu posso fazer aqui? Essa conta, o que dá, o que tem como resposta? Eu tenho que 400 homens, eles ocupam a mais a cadeira, né, do que as mulheres. Então, tem 404 homens a mais do que as mulheres, tá certo? Então, vamos para os termos também da subtração. Temos o minuendo, ou subtraindo, o resto ou diferença, que é o resultado. Em algumas situações, problemas, vocês vão escutar muito falando de diferença. Qual é a diferença? Aí já sabe, não é? Que a operação a ser usada é subtração. Então, vamos lá. E agora eu trouxe a subtração no sentido de tirar. Então, uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 92 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeitos? Então, eu quero comparar uma quantidade de peças que não estavam com defeitos com as que estavam com defeitos. Então, o que eu vou fazer? 985 menos 92. Então vamos lá. Tem 5 unidades. Eu tiro 2 unidades. Ficam quantas unidades? 3. Mas como é que eu vou tirar aqui 8 dezenas de 9 dezenas? Aqui, a professora complica agora. Não. Eu vou pedir aí um recurso, um auxílio, vamos dizer assim. A casa das centenas, ela não tem 9 centenas? Eu posso transformar. Uma centena, ela tem quantas dezenas? 10. Então, eu vou pedir um recurso, um auxílio, né? Aqui é a casa das centenas. Então, vamos lá. Eu vou juntar as 10 dezenas, que eu vou pegar da centena, com 8. E vai me dar quanto? 18. Agora de 18 dezenas, eu tenho como tirar 9 dezenas. Então, 18 menos 9, 9. Como eu tirei uma centena da casa das centenas para colocar na casa das dezenas, ela no lugar de 8, ó, ficou de 9, desculpe, ficou com 8. Então, vamos lá. 8. Então, 985 menos 92, 893. O que quer dizer esse 893? Que a quantidade de peças que foram produzidas sem defeitos, tá? Lembrando-se dos termos minuendo, subtraindo, resto ou diferença, certo? Então, vamos lá. E aí, trouxe também a subtração no sentido de completar. Luiz está colecionando figurinhas para o álbum, não é? Do Free Fire. Vocês sabem que é um jogo que os meninos adoram, né? Meninas também. E ele já possui 137 figurinhas. Se o álbum completo tem 622 figurinhas, quantas figurinhas ainda falta para Luiz completar esse álbum? Então, quanto falta para completar? Eu posso também falar em relação a dinheiro. Eu vou comprar um determinado produto e esse produto é R$100, eu só tenho 30. Quanto falta? Eu vou utilizar a subtração. Então, vamos lá. 622, né? Menos 137. Eu não tenho como de 2 unidades tirar 7. Aí, então, o que é que eu vou fazer? Pedir um recurso à casa das dezenas. Eita, mas a casa das dezenas é 2. Mas vamos lá. Eu vou pedir uma dezena equivale a 10 unidades. Então, as 10 unidades somadas com 12 vai ficar o quê? 12 unidades. Né? Agora sim, 12 menos 7, 5. Tudo bem. Aí aqui ficou uma dezena para tirar 3. E agora? Vou pedir um recurso, um auxílio, à casa das centenas. Sabendo que uma centena são 10 dezenas. Então, vou juntar o 10 com 1. Então, vai ficar aqui, ó,
11 dezenas. 11 dezenas menos 3, dá quanto? Vamos lá, 8. Como a casa das centenas cedeu aí uma centena, que é a mesma coisa que 10 dezenas, e ficou só com 5. Agora eu vou de 5 centenas, eu vou tirar uma. Então vamos lá, 485. Então o que é esse 485? É a quantidade de figurinhas que está faltando para Luiz completar o seu álbum. Então, lembrando dos termos, minuendo é o termo da subtração que eu retiro algo, né? Subtraindo, resto ou diferença, tá? E aqui eu trouxe para vocês algo que vocês podem fazer para facilitar a subtração de vocês. Nessa continha de 300 menos 176, eu posso fazer em um outro formato que eu trouxe aqui em cima. Observe. 8 menos 4 dá 4. 7 menos... Tudo dá 4. 7 menos 3, 4. 6 menos 2, 4. 5 menos 1, 4. 4 menos 0, 4. Ok. Por que está acontecendo? Ó, do 8 eu tirei uma unidade, do 4 também. Por isso que deu o mesmo resultado. Do 7 eu tirei uma unidade, do 3 também. O 6 eu tirei uma unidade, ó, do 2 também. Eu estou tirando uma unidade de cada um. Então, por isso que está dando o mesmo resultado, tá? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu poderia pedir um recurso às outras casas, tá? Mas uma forma que eu trouxe para vocês é tirando uma unidade do minuendo e uma unidade subtraindo. 300 menos 1, 299. 176 menos 1, 175. Observe que essa conta fica mais fácil a resolução dela. 9 menos 5, 4. 9 menos 7, 2. E 2 menos 1, 2. Claro que vocês podem efetuar a conta nesse formato, sem nenhum problema, tá? Eu estou falando só que tem uma forma que vocês também podem fazer que facilita mais aí para vocês, tá bom? Então, aí eu trouxe aqui, né, para quem tem um livro didático, 3 questões, que elas estão na página 39 e 42. Pode dar um print aí da tela, pode depois olhar lá na videoaula na internet, resolver, tá? Para quem tem um livro, A Conquista da Matemática, vocês vão fazer a tarefinha do livro, tá? Na próxima aula, iremos corrigir o desafio e essas questões, tá certo? Então, bons estudos, façam as tarefas e tenham uma ótima semana. Teleaula Parnamirim.